quero ir para a África. Para você ir para a África, você tem que ter muito amor e muito estômago. Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô falando sobre, refletindo sobre o que esse rapaz está falando. É um vídeo sobre imersão cultural, né? Fiz o primeiro vídeo, quem não viu, depois dá uma olhadinha lá. Eu vou linkar os dois vídeos, inclusive, eu acho que é legal. Mas dos equívocos e dos erros que cometem por conta da questão da imersão cultural, né? Quando a pessoa comete um erro grave. Eu já falei para vocês que eu já comecei eu tô falando sobre o que ele disse, não sobre a pessoa deles, ok? Então, mas isso aí, eu vi ele falando e assim... eu percebi que como existem pessoas que têm muita paixão e pouco entendimento sobre o que fazer. Quando a gente fala de missão, a missão do evangelho, que é pregar o amor a todas as culturas, amor não é sentimento, amor é uma escolha de renúncia, né? Você, para amar alguém, você tem que renunciar a si mesmo. E não é renunciar, não significa abandonar a si mesmo, significa muitas vezes vai ter que abrir mão, né? Escolher estar junto quando, né, você poderia de repente abandonar, porque quando a gente abandona alguém ou algo é porque nós nos amamos mais do que amamos o outro. Então aquilo feriu meu ego, eu vou sair, eu vou abandonar. Então quando você ama alguém, você muitas vezes tem que renunciar a algumas coisas, claro que dentro das proporções, desde que você não se anule, né, de uma forma geral, mas você entender que as pessoas que permanecem, eu tô falando do amor de casal, mas pode ser com relação a qualquer coisa. Toda vez que você vai amar alguma coisa, para você tê-la permanentemente com você, você precisa renunciar, aprender isso, senão você nunca vai conseguir amar de verdade. Então, ele falando sobre amor, tem que ter, eu vejo muitas pessoas que querem ir para a África, mas tem que ter muito amor e muito estômago. Se você tem amor, você não precisa de estômago, né? Porque você não julga as circunstâncias. Se você tem um pouquinho de preparo, um pouquinho de entendimento, é por isso que quando eu vejo assim, e eu me encontro diariamente com muitos missionários, né, e tal, e eu sempre vi eles causando mais problemas do que benefício. A maioria deles. Quando não tem aqueles que nem são, né? Ou melhor, são missionários da própria causa, né? Então, vai para qualquer lugar para voltar. É por isso que eu não compartilho aqui fotos nem vídeos do que eu faço, porque a vida de pessoas não podem ser usadas para autopromoção, né? E o objetivo da minha vida não é me autopromover, mas tem muita gente que faz isso há muitos anos e volta e participa de eventos e grava vídeos e fazem um monte de coisa com relação a essa autopromoção. Então, quando você fala de amor e você fala, eu vou até um lugar, né, levar a mensagem de amor e tal, primeira coisa, mas você precisa também ter um pouco você tem que ter um pouco também de entendimento do que você está fazendo, onde você está pisando. Eu percebo que esse rapaz, infelizmente, ele tem muito pouco preparo de entender. É por isso que você acaba, você ficando do mal e você causando mal, né? Eu conheço muitas pessoas que ficaram muito mal, até doentes, emocionalmente, psicologicamente, porque elas não entendiam isso. Então é muito importante, né? Mas a gente vai lá analisando o que ele está falando aqui, só para a gente desenvolver. Por exemplo, num dos lugares lá, numa das bases missionárias, eu comprei um fogão industrial para as irmãs cozinhar. Mas elas gostam de cozinhar no chão. Aí já começa a ficar bem mais claro isso que a gente está falando, né? Para ele, no Brasil, ou para um grupo no Brasil, ou para um lugar no Brasil que você queira ajudar, se você comprar um fogão industrial, as pessoas vão vibrar, vão, cara, pular da cambalhota de alegria. Porque culturalmente falando, quando você cozinhar no Brasil em fogões, né, ou no fogão industrial para muitas pessoas, isso quebra um galho, porque culturalmente é assim que se cozinha. Então ele foi com a mentalidade brasileira para lá. E chegando lá, ele achou o cúmulo ele comprar um fogão industrial e as pessoas querer cozinhar no chão. Mas ele não parou para pensar que para aquelas pessoas é muito mais prático e muito melhor cozinhar no chão. E fogão para eles não é muito comum, né? É que nem, por exemplo, uma vez eu vi um cara, um americano, ele foi cantar, foi participar lá de um trabalho ali, e aí ele começou a cantar, ele pegou o violãozinho dele, colocou todo mundo sentadinho, né, na África isso, e começou a cantar uma música em inglês lenta. Aquilo foi um tédio para eles. Por quê? Porque para o africano, uma das formas de expressar alegria, de devoção, é fazer barulho. Então, é tocar o tambor deles, é pular, é dançar, é cantar. Então, a pessoa ela comete esse erro grave de levar a cultura dela para um outro lugar. E aí ele vai ver tudo errado, porque eu percebi que esse rapaz viu tudo errado, tudo fora, né? Ele, na cabeça dele, foi como um salvador da pátria. Vim aqui trazer o que é civilização, o que é... E ele comete o erro de perder
tudo de mais importante que uma outra cultura pode oferecer. Claro que elas vão achar que cozinhar no chão é melhor. É cultura e isso vale muito a pena, né? No Egito, por exemplo, fazia trabalho com crianças ali e as crianças ali, eu tinha uma mesa e você dava comida e em vez de elas sentarem bonitinho na mesa, elas sentavam em cima. Porque eles estavam acostumados a sentar no chão, você em outro lugar, então a mesa só era um lugar alto que eles sentavam. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento à cultura a qual você quer servir para você não interpretar tudo errado como ele, né? E ali ficar muito mais maçante, ficar muito mais difícil o trabalho que vai ser exercido. Por exemplo, lá come-se muita shima. A shima é uma polenta que é feita com fubá branco. E é o que tem de mais barato lá para comer. Então, 99% da população come shima. Então, eles fazem aquilo ali só com água e comem aquilo ali sem sal, sem nada. Quando a gente vai para lá, eles ficam esperançosos demais porque a gente acaba comprando mais alguma coisa, fazendo uma alimentação melhor. Teve um ano que nós levamos muito chocolate para as crianças, né? E a gente viu a alegria daquela criançada que come barro achando que é chocolate, né? Eles pegam os barros, molham o barro, botam para secar e eles pegam os barrinhos e comem dizendo que é chocolate, né? Esse já passou. Bom, isso aqui é que nem eu falo, eu acho que ele entendeu que ele era o salvador da coisa. Então ele perdeu tudo do que realmente, se ele realmente foi com essa sensação, com esse pensamento, ele perdeu tudo o que o evangelho realmente quis ensinar, né? O evangelho não ensinou você ir para um lugar e julgar a cultura do outro, né? O evangelho ensinou você a amar as pessoas, potencializá-las, né? Naquilo que há de bom e ensinar aquilo que, de repente, né, você pode ali ensinar, que você pode promover com amor e com respeito, né? Então, assim, ele citou a comida, essa é uma outra coisa que até me incomoda um pouco, citou a comida deles como se fosse uma coisa, tipo assim, né? Então, ele não entendeu que, na verdade, é o suficiente para eles. E claro que quando a gente pode, até nós, né? Você come um certo tipo de arroz, feijão e ovo. Se você pode comer filé mignon, você vai comer. Mas você não pode, você está comendo ovo e não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que o erro ali é justamente a ideia de que eu sou o salvador deles. Eu fiz algo que eles nunca viram. Eu sou, né? O chocolate, eles faziam plaquinha de terra e comia, né? Tem culturas, por exemplo, que de repente para você que é brasileiro, você que é americano, você que é europeu, você que não sei onde você está, mas de repente você fala, pô, que horrível comer terra, né? Mas tem muitos lugares que esse é um costume tranquilamente, né? Não estou dizendo que é o ápice do ápice, mas eles fazem isso como uma forma cultural. Então, inclusive, grande parte, não sei se você sabe, mas grande parte do que nós somos, né, aqui, cientistas já comprovou que nós temos grande parte do nosso corpo é terra, né? Tem as mesmas componentes que existem na terra existem no nosso corpo, né? À toa que Deus falou que tirou do barro e fez Adão. Então, a ciência comprova isso. Então, não tem problema nenhum isso. E claro, se eu puder levar uma coisa melhor, se eu puder dar uma coisa melhor, é muito bom. Mas eu tenho que tomar cuidado sempre para não cometer o equívoco de achar que eu sou o salvador da pátria, que eu sou o salvador da coisa, que eu sei, porque eu vejo muito mais as palavras carregadas de uma crítica e tratando com algo inferior, é minha opinião, tá? Não estou falando que realmente possa ser, por ele não entender o que é imersão cultural, ele não entender o que é cultura, e certamente uma insatisfação por conta disso, uma automoção na ideia de eu sou o salvador, eu promovi o melhor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E segundo o evangelho, né, isso é totalmente o oposto.